Oi pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Vou trazer a palavrinha de hoje, a palavra do meu devocional de hoje. Eu espero que essa palavra tenha sendo bom para você que está assistindo esse vídeo, que você consiga estar sentindo a presença de Deus, que também te leve a fazer um devocional, pedir a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você se aprofunde na palavra. Confesso que esse é meu primeiro ano me aprofundando mesmo na palavra. Eu li a Bíblia aleatoriamente, que eu estou fazendo o estudo todos os dias da Bíblia a primeira vez, e eu peço para Deus que eu continue nessa direção, para que eu possa viver o que Ele tem para mim, não o que eu quero. E hoje eu estava lendo em Gênesis 22, foi uma das leituras de hoje, e me deparei com a sabedoria da Sara, né, em primeiro lugar. Ela vê Ismael e Isaac brincando, e ela fala para Abraão, peça para o seu filho ir embora, peça para Ismael, para Agar levar Ismael embora, que eles vão embora. E aí eu fiquei pensando naquilo, né, falei, nossa, pede para ir embora, mas logo abaixo eu vi que Deus concordou, e Deus falou assim, Abraão, faça o que a sua esposa tá te pedindo. Então eu vi ali a sabedoria da mulher, né, a sabedoria de Sara. E logo depois o Espírito Santo já me levou ao deserto novamente. É uma palavra que vem, o deserto vem passando, né, nas palavras que eu venho trazendo. E por que o deserto? Porque ele levou Agar. Agar foi pro deserto com o filho. E Agar levou com ela uma vasilha de água, levou água. E quando a água acabou, ela se desesperou, porque ela falou assim, meu filho vai morrer aqui. Vai morrer, vou perder o meu filho no deserto, né? Meu filho vai morrer. Não tinha alimento, não tinha água. E aí ela colocou o filho dela longe dela, para ela não ver ele morrendo. E o anjo ouviu, né? O anjo do Senhor ouviu o menino chorando. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes somos nós, né, nesse deserto, ainda nesse deserto. E ali eu vi, assim, Agar, fiquei pensando, fiquei refletindo, né, o Espírito Santo foi falando no meu coração, que Agar não estava sozinha. O anjo do Senhor estava ao lado, ele estava vendo, né, tanto que ele falou para ela, Agar, para de chorar, se levante, veja. E ali ela já viu onde tinha água, e o Senhor sustentou ela no deserto, sustentou Ismael, prometeu a ele, Ismael teve a promessa do Senhor na vida dele também, que ele seria uma grande nação, não tão maior quanto a de Isaac, mas teria filhos e filhos, seria uma grande nação. E aí eu fiquei pensando, nossa, quantas vezes, eu até escrevi no meu caderno, fico olhando aqui porque senão eu me perco. E aí eu fiquei pensando quantas vezes, né, somos nós que o desespero é tão grande, enquanto nós estamos passando pelo deserto, o desespero é tão grande, que a gente não vê que o Senhor está ali do nosso lado, nos sustentando, segurando nossas mãos. E eu fiquei refletindo nisso, nesse desespero que nós somos levados enquanto a gente está no deserto, esse desespero. E eu falava, meu Deus, o Senhor estava ali do lado dela o tempo todo. O Senhor está do meu lado o tempo todo. E como é lindo, né, saber que mesmo no deserto, Deus continua nos sustentando. Eu creio que essa palavra vem saindo várias vezes sobre o deserto, porque Deus tá querendo falar para mim, em primeiro lugar, para vocês também, que Ele está me sustentando, que mesmo no deserto Ele nos sustenta. Que mesmo no deserto não precisa ter desespero. Ontem eu até fiquei sabendo que eu vendo recurso para administração infantil, trabalho com isso. E eu fiquei pensando, né, porque a gente vai fazer uma viagem para um congresso e eu vou levar meus recursos. E fui pega pela notícia que eu não teria como levar meus recursos em um outro veículo, que eu vou ter que levar no carro que eu vou estar. E eu fiquei pensando, não vai caber, meu Deus, não vai caber. E eu dormi com aquilo, sabe? Não vai caber, meu Deus, não vai caber. Se Deus abriu a porta para mim estar nesse evento, Ele vai me sustentar. Mesmo que for 1, 2 recursos que eu leve, mesmo que eu tenha que levar menos, Ele vai me sustentar.
Ele vai dar sabedoria para mim, pro meu esposo, para estar levando o recurso necessário, porque é no tempo dele. E aí eu fui me aprofundando na leitura, né? E depois eu até coloquei aqui assim, ó, Deus vê além do deserto. Deus vê além do deserto. É um código que eu vou levar pra minha vida, né? Deus vê além do deserto. Por mais que a gente passe pelo deserto, Deus vê além do deserto. E até coloquei aqui, a nossa confiança não está no homem, ela está em Deus. Nossa confiança, ela vem de Deus, vem do Senhor. E aí depois sobre essa reflexão, eu continuei lendo, me aprofundando na palavra, e tava lá falando de Abraão, quando Deus pede para Abraão subir o monte com Isaac para o sacrifício, que ele vai ter que sacrificar o Isaac. E aí, gente, me veio no coração assim, será que se Abraão tivesse obedecido a Deus lá atrás, quando Deus falou para Abraão assim, saia da sua parentela, larga tudo que eu te daria uma terra prometida. E o que Abraão fez? Abraão, ele levou logo ele não largou tudo, ele levou, né, um pedaço da parentela dele. Será que nesse dia, se ele tivesse tomado outra decisão, teria mudado essa decisão de Isaac? De ter que levar o filho ao monte? Porque ali Deus, ele queria saber da obediência de Abraão. Se Abraão seria obediente a Deus mesmo, se ele era realmente a Deus obediente. E Deus pediu, né, o filho, pediu Isaac. E eu fiquei pensando, falei assim, nossa, quantas vezes a gente coloca outra coisa? Quantas vezes a gente coloca algo acima de Deus? Quantas vezes a gente coloca uma situação à frente de Deus? Quantas vezes eu faço isso? E eu fiquei pensando, será que se tivesse sido diferente, será que lá atrás, se ele tivesse falado, Deus já teria visto que o coração dele realmente estava com ele? Porque Deus teve a certeza que ele não tinha ídolo nenhum no coração. Ele não tinha idolatrado o seu filho. Porque muitas vezes, quando a gente coloca algo à frente de Deus, a gente está idolatrando aquilo. A gente está fazendo uma idolatria aquilo. A gente acha muito que idolatria é isso ou aquilo outro. Não, idolatria é tudo que você coloca acima de Deus. Tudo, 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 tudo. Se você coloca até a sua própria vida acima de Deus, é porque você está idolatrando a si próprio. E, gente, como Deus é maravilhoso. Deus é tão maravilhoso, tão perfeito. E aí eu fiquei pensando que Deus, ele não testou ele por um simples capricho. Muitos podem pensar, foi um capricho de Deus. Não, não foi um capricho de Deus. Deus não precisa de capricho. Deus não precisa disso, ele é Deus. Ele não precisa de mim. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. A cada instante da minha vida eu preciso de Deus. E aí eu coloquei aqui, que Deus não testou ele por capricho, e sim para ter certeza que seu coração estava em Deus. Gente, que lindo. Seu coração estava em Deus. E aí eu fiquei pensando sobre o meu coração. Será que o meu coração está em Deus? Será que eu coloco Deus em primeiro lugar em tudo? Ou será que eu tenho algo que eu coloco acima de Deus, mesmo sem perceber? E isso me levou a pensar na posição de Abraão. Na posição que lá atrás ele já tinha sido obediente quando Sara pediu, né? Mande Ismael. Ele tinha amor por Ismael também. Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. Mas Abraão amava o filho dele, Ismael. E ele já tinha sido obediente, né, a Deus ali. Porque Deus usou Sara para falar para ele, mande ele. E depois veio Deus e confirmou. E Deus mandou Ismael embora. E novamente Deus vinha pedindo algo, mas vinha pedindo Isaac, vinha pedindo o filho da promessa. E eu fiquei pensando, meu Deus, me coloquei no lugar de Abraão, fiquei pensando em Abraão.
O coração de Abraão estava em Deus. E ele ia entregar o filho que ele amava. E ele amava Isaac, só que ele queria ser fiel a Deus, ele era fiel a Deus. Então no coração dele não existia ídolo, ele não idolatrava o filho dele, ele era fiel a Deus. E aí nesse fiel a Deus eu fiquei pensando, meu Deus, como seria? Eu não gosto nem de pensar. Eu não queria nem pensar. Na hora que o Espírito Santo me levou a isso, me doeu tanto, que eu falei assim, eu não posso nem pensar nisso. Se Deus pedisse as minhas filhas. Eu já passei por um momento que eu tive que colocar a minha filha à vontade de Deus. Porque as minhas filhas é herança do Senhor, sim. Deus me confiou elas. Só que elas não são minhas, elas são de Deus, elas são do Senhor. E a minha caçula, uma vez, foi internada muito ruim, teve broncolite. E os médicos chegaram a falar que era para me levar um pastor para orar por ela, porque ela estava tão ruim que ela não aguentava ser entubada. Naquele dia eu chorei, mas eu coloquei nas mãos de Deus. Falei, Senhor, que a sua vontade seja feita. E eu abri a Bíblia e caiu uma passagem onde Jesus fala que a doença de Lázaro não é para a morte, é para a honra e glória do Senhor. E imediatamente, quando eu me coloquei no lugar de Abraão, eu falei, Senhor, foi a decisão mais difícil, acredito, para a vida de Abraão. O amor de um pai com um filho. E aí eu falei, e esse é o mesmo amor que Deus tem por nós. É o mesmo amor que Deus tem por mim, por você. A pessoa que é chorona, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus. Não podemos colocar nada acima de Deus. Nada. E aí eu orei e pedi para Deus, Senhor, se tem algo dentro de mim que queira ocupar esse lugar, que o Senhor remova, que o Senhor tire, que não exista nada acima da tua vontade na minha vida, que não exista nada acima de ti na minha vida. Quantas vezes deixamos, e aí Deus me levou, porque assim, depois, na hora que Abraão vai para sacrificar Isaac, Abraão amarra o Isaac na lenha, e ele levanta a faca, o facão para matar Isaac, para cumprir o sacrifício. O anjo do Senhor grita, Abraão, pare Abraão. E aí ele fala, por você ter sido obediente, por você ter sido fiel a mim, eu te darei toda a riqueza, darei a riqueza aos seus filhos. E ali o Espírito Santo falou comigo, quantas vezes nós deixamos a bênção tomar o lugar de quem abençoa? Quantas vezes deixamos a bênção ocupar esse lugar? Abraão foi abençoado com um filho. Abraão foi abençoado com Isaac. Ele não deixou a bênção tomar o lugar de quem o abençoou. Não deixou a bênção tomar o lugar de Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, é verdade. Quantas vezes nós fazemos algo em busca da bênção e não em busca do abençoador, não em busca de Deus de todo o coração. E isso já é deixar tomar o lugar de Deus. E eu pedi a Deus, Senhor, que não deixe que isso aconteça com o meu coração, porque muitas vezes a gente quer algo, a gente necessita de algo, a gente tá orando em busca de algo, seja uma cura espiritual, uma cura na família, seja trazer alguém para perto de Deus, seja algum problema financeiro. Muitas vezes a gente está orando, a gente ora diariamente em busca disso. E Deus não fala para não orar por isso. Em momento algum, eu já ouvi algumas pessoas falarem, ai, mas você pede isso a Deus? Sim, eu peço. Eu peço a Deus, Ele é meu Pai. Eu peço tudo a Deus, tudo. Se Ele achar que tá na hora de eu receber,
amém. Se ele achar que aquilo não é para mim, amém também. Mas o que eu não posso deixar é a bênção tomar o lugar que é de Deus na minha vida. Não podemos deixar que a bênção venha tomar o lugar do nosso Senhor. E eu deixo aí para você essa pergunta. Será que a bênção não está tomando lugar de quem te abençoa? É uma reflexão para mim, para minha vida, diariamente. E para você. Que nós não deixemos a bênção tomar o lugar de quem nos abençoa. Vamos orar para finalizar essa reflexão. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças eu dou a Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada por ser meu Deus, meu Pai. Obrigada por ser o dono da bênção. Pai amado, Pai querido, perdoe se alguma vez eu cometi esse erro, Pai, de colocar a bênção. E eu sei que eu cometi, Senhor. E eu lhe peço perdão. Me perdoe por ter colocado a bênção na Tua frente. Me perdoe, Senhor, por ter tentado negociar o amor que o Senhor tem por mim. Trocar esse amor. Por ter criado em mim ídolos, Pai. Por ter criado em mim, Senhor, ocupado um lugar que é só Teu. Na minha vida, no meu coração, na minha família. E eu peço a Ti, Senhor, ao Teu Espírito Santo, que limpe, Senhor, este lugar, que é só Teu. Que não haja nada ocupando esse lugar. Pai amado, Pai querido, visita, Senhor, os lares de cada uma das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, em cada lar que essa mensagem chegar. Pai amado, Pai querido, que esses lares sejam lugares de bênção, abençoados por Ti, sim. Mas que a maior bênção seja o Senhor na vida dessa pessoa. Seja o Seu amor, Papai. Obrigada, Pai amado, Pai querido. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigada por ter nos escolhido. Que a obediência, Senhor, faça parte da nossa vida diariamente. Que seja, Senhor, o Senhor nos guiando, nos dando direção. Que o Espírito Santo venha nos capacitar, venha nos dar sabedoria, venha nos dar discernimento. Afaste-nos, Senhor, do que não provém de Ti. Afasta-nos, Senhor, do que não seja para nós. Obrigado, Senhor, por cada porta aberta e por cada porta fechada. Pai amado, Pai querido, que haja cura, que haja libertação na vida, Senhor, de cada um de nós. Que quando a brisa, Senhor, tocar o rosto de cada um de nós, das pessoas que estão ouvindo, Papai, que eles saibam que é o Senhor, a brisa suave que os toca. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Abençoe o nosso dia, nossa família, nossos familiares. Que seja tudo para Tua honra e para Tua glória, Senhor. Eu Te amo tanto, Deus. Obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Hoje eu chorei menos, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada por estar ouvindo. Obrigada por tudo. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.